Beleza, vamos mergulhar nisso. Olha só, dominar matemática de alto nível, especialmente em provas super rigorosas, quase nunca é sobre decoreba pura, sabe? Na verdade, é sobre desbloquear um kit de ferramentas absurdo para resolver problemas reais e complexos. Hoje, na nossa análise, a gente vai mirar direto numa daquelas áreas que é o terror de muita gente, mas que é simplesmente fascinante: as transformações trigonométricas. Nosso foco aqui é destrinchar como a UERJ e outras bancas pesadas cobram isso. A gente vai decodificar juntos como essas fórmulas, que parecem só uma sopa de letrinhas com seno e cosseno, são literalmente as chaves mestras para solucionar problemas de geometria e álgebra avançada. E para nossa jornada de hoje fazer todo sentido, a nossa rota está dividida assim. Começamos com o desafio das situações problema. Passamos para o arsenal trigonométrico, depois exploramos o arco duplo e metade, fazemos uma aplicação passo a passo, mapeamos as armadilhas e distratores fatais e fechamos tudo com estratégias práticas de prova. Bora lá para a parte 1, o desafio das situações problema. Antes da gente jogar qualquer número ou símbolo algébrico na roda, a gente precisa dar um passo para trás. O que é super interessante aqui é entender a visão macro. Por que diabos essas bancas exigem tanta matemática difícil? E a resposta não está na matemática pela matemática, mas sim no raciocínio lógico que ela obriga a gente a ter. O recado de documentos como a matriz de referência do Enem é claríssimo. Dominar só a linguagem pura não é o suficiente. Eles querem que o candidato dê um salto, saia do arroz com feijão e vá para a vida real, enfrentando problemas de verdade com argumentação sólida. E são justamente esses os 5 eixos cognitivos. Foquem com força no eixo 3 e no eixo 4, enfrentar situações problema e construir a argumentação. É exatamente nessa transição que aquela trigonometria abstrata vira puro pensamento crítico. Numa prova da UERJ, por exemplo, a matemática é só o idioma que eles escolhem usar para testar se a gente consegue estruturar um argumento lógico perfeito dentro de um problema prático. Entrando na parte 2, o arsenal trigonométrico. Com essa visão ampla, muito bem alinhada, vamos para o micro. É hora de abrir aquela caixa de ferramentas mais temida de todas, as transformações trigonométricas. Basicamente, são truques algébricos geniais para calcular ângulos estranhos, manipulando só aqueles ângulos notáveis que a gente já sabe de cor, tipo 30, 45 e 60. E olha, a gente tem uma sorte danada com as tradições brasileiras de estudo. Pega esse mnemônico clássico aqui, inspirado no poema do Gonçalves Dias, Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá, seno A cosseno B cosseno A. É impressionante como uma rima tão boba consegue grudar perfeitamente a fórmula da soma e subtração do seno na nossa cabeça, né? E tá aí a matemática oficial por trás do poema. A grande vantagem do seno é que ele joga limpo com os sinais. O sinal da operação que está lá dentro do parêntese é exatamente o mesmo que vai para a expansão. Somou os ângulos lá dentro, vai ser uma soma fora. Subtraiu, mantém a subtração e vida que segue. Super previsível. Mas a matemática adora dar uma rasteira para testar a nossa atenção. E isso ilustra brilhantemente a nossa próxima etapa. Para o cosseno, a regra do jogo muda. Ainda bem que tem outro ditado para salvar a gente na hora do desespero. Coça A, coça B, troca o sinal sem saber. É o recado perfeito para fugir da pior armadilha dessa matéria. Olhando para a estrutura formal do cosseno, a gente entende o porquê do ditado. O sinal da operação é sempre invertido na hora de expandir. Então, se os ângulos estão sendo somados na esquerda, os produtos estão sendo subtraídos na direita, e vice-versa. Parece um detalhezinho inofensivo, mas na pressão do tempo de prova, isso derruba muita gente desatenta. E para fechar essa tríade sem dor de cabeça e com um pouco de humor no meio de tanta álgebra, a gente tem a fórmula da tangente. Mais um recurso sonoro maravilhoso que quebra a tensão e deixa a estrutura flacionária super visual para a gente. Trazendo a brincadeira para a lousa, o numerador da tangente segue a vibe do seno. Ele respeita e mantém o sinal original do parêntese. Já o denominador atua como cosseno, sempre adotando o sinal contrário ao da operação inicial. Pegar esse padrão visual de cara é a garantia de que a execução vai ser lisa em qualquer questão pesada. Parte 3, o arco duplo e metade. Já que a gente está dominando a soma, vamos avançar e ver como isso se constrói para consequências maravilhosas. Os arcos duplos e arcos metades. O que rola quando os dois ângulos que a gente está somando são rigorosamente iguais? Isso vira uma ferramenta absurda para resolver equações gigantescas. E o cosseno é a estrela aqui. Misturando a fórmula do arco duplo com a relação fundamental da trigonometria, aquela clássica de seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1, a gente consegue abrir a fórmula original em 3 variações mega poderosas. A grande sacada numa prova não é só saber a fórmula, mas ter um instinto de escolher qual das 3 resolve o problema do jeito mais elegante.
Passando para a parte 4, aplicação passo a passo. Chegou a hora do teste no campo de batalha. Como uma teoria sai do papel e ataca um problema real? Vamos resolver agora uma questão clássica com exata pegada do exame de qualificação da UERJ. Imagina um topógrafo no chão medindo um prédio. Vamos resolver isso igual o detetive caçando pista. Primeira pista, a gente modela a realidade. Tem 20 metros de distância no chão e o cara olha para cima num ângulo de 75 graus. Precisamos do cateto oposto, que é a altura. Isso grita tangente. Segunda pista, 75 graus não está na nossa tabela básica. Mais estrategicamente, 75 é 45 mais 30. Terceira pista, a gente abre a caixa de ferramentas e joga a fórmula da tangente da soma. E o checkmate final, a racionalização cuidadosa do denominador. Passo a passo, o que parecia um mistério sem solução vira uma resposta elegante de 20 vezes a soma de 2 com a raiz de 3. Pura lógica aplicada. Parte 5, armadilhas e distratores fatais. Só que, como em qualquer bom desafio, o caminho está cheio de minas terrestres. Os elaboradores de prova conhecem intimamente as nossas fraquezas e a nossa pressa. Então, o ponto crucial aqui é desmontar a pior armadilha de todas, a ilusão da falsa linearidade. No desespero, o cérebro tenta cortar caminho e acha que trigonometria é só distribuir a matemática igual a uma multiplicação qualquer. Gente, totalmente falso. O seno da soma de A e B jamais vai ser o seno de A mais o seno de B isolados. Pensa bem, se fosse assim, o seno de 90 graus, que a gente sabe que é 1, daria um resultado bizarramente quebrado se somasse os senos de 30 e 60. Fuja dessa miragem a todo custo. E além da falsa linearidade, a gente tem os famosos distratores. Aquelas opções A, B ou C que estão lá na prova desenhadas de propósito para te dar um falso abraço de conforto. Um erro classicamente punido: ignorar quadrantes. Usou a fórmula do arco-metade? Vai gerar uma raiz quadrada, certo? O resultado pode ser positivo ou negativo e não é na sorte. Depende inteiramente de analisar onde aquele ângulo mora lá no ciclo trigonométrico. Junta isso com o deslize fácil no sinal do cosseno ou vacilar na hora de racionalizar a fração e pronto, você cai feito patinho nas alternativas erradas que eles montaram. E para fechar o cerco, parte 6, estratégias práticas de prova. Transformando todo esse conhecimento pesado em tática de guerrilha para a prova, prestem muita atenção nessas estratégias de campo. Primeiro, viu ângulos meio suspeitos, tipo 15, 75 ou 105? O reflexo automático no rascunho tem que ser decompor em somas ou subtrações daqueles notáveis que a gente conhece. Segundo, bateu o olho numa equação gigante e notou que um termo é exatamente o dobro do outro? Diagnóstico feito na hora, é arco duplo. E a melhor dica de todas, autocontrole do quadrante. Antes de gastar grafite fazendo conta difícil, respire e pense. Bom, esse ângulo está no segundo quadrante, então no final meu cosseno tem que dar negativo. Se a sua conta inteira der positivo, você já sabe no meio do caminho que errou e corrige sem perder tempo. A beleza real da prova da UERJ e de exames com a pegada do Enem é premiar justamente a mente investigativa. A matemática deixa de ser aquela repetição de robô e vira uma arte de dedução lógica e prova de pontos ocultos. Quando a gente domina essas transformações trigonométricas e fica vacinado contra as armadilhas, aquele monstro insolúvel vira apenas um quebra-cabeça genial para montar. O sucesso nessas situações problema é só uma consequência natural do conhecimento sólido com uma pitada de estratégia. Pensem nisso. Um abraço e até a nossa próxima análise.